Um milionário convidou sua assistente para sua festa com a intenção de humilhá-la. No entanto, quando ela chegou, todos ficaram surpresos com sua beleza. Vinícius estava sentado na sala de vidro do último andar da empresa, olhando para a tela do celular como se estivesse prestes a tomar uma grande decisão. Na verdade, estava. Tinha acabado de organizar mais uma daquelas festas que ele adorava fazer, cheia de gente importante, champanhe caro, fotógrafo contratado e convidados. Influentes que mal se olhavam, mas não perdiam um clique para postar nas redes. E dessa vez ele queria algo a mais. Queria um toque especial. Algo que causasse um burburinho. Algo que desse assunto na segunda-feira. Foi então que olhou para a agenda e viu o nome de Júlia. Júlia era assistente dele havia 2 anos. Nunca chegava atrasada. Resolvia tudo com precisão e parecia ter olhos nas costas de tanto que antecipava problemas. Só que ela era discreta. Sempre de roupa simples, cabelo preso, maquiagem nenhuma. Tão quieta que muita gente nem sabia que ela estava ali. E era exatamente isso que despertava algo em Vinícius. Não admiração. Ele não respeitava a discrição dela. Ele achava engraçado como ela era apagada. E isso despertava nele uma vontade de provocar, de testar, de tirar alguém da própria zona de conforto. Então ele teve a ideia. Chamou Júlia pelo interfone, sem cerimônia. A voz dele sempre soava como se estivesse fazendo um favor ao mundo. Ela entrou na sala com uma prancheta nas mãos e o olhar de sempre, firme, sem desviar. Júlia, vou fazer uma festa sábado. Você tá convidada. Ela piscou devagar. Não era comum ele convidar ninguém de cargo mais baixo. Nem os gerentes recebiam esse tipo de convite, muito menos ela. Ah. Obrigada. Onde vai ser? Na minha casa. Começa às 8. Vai estar todo mundo lá. Ela hesitou por 2 segundos, como se tentasse entender se aquilo era sério. Ele não deu chance. Entregou o convite impresso numa folha elegante e virou a cadeira de costas, indicando que a conversa tinha acabado. Júlia saiu da sala sem saber se ria ou se preocupava. Algo estava estranho. Vinícius nunca a tinha tratado como alguém digna de estar num evento social. Mal olhava na cara dela. Por que agora esse convite? Aquilo acendeu um sinal de alerta, mas também mexeu com alguma coisa lá dentro. Uma curiosidade, uma pontinha de vontade de se mostrar diferente. No resto do dia, o burburinho correu. Um dos estagiários comentou alto no elevador que o chefe tinha convidado a assistente para a festa. Uma das coordenadoras olhou torto para ela no corredor, como se perguntasse com os olhos. Você tem certeza que foi convidada mesmo? Júlia fingia não ouvir, mas cada olhar atravessava. No fundo, ela sabia. Aquilo não era só um convite. Era um teste. Ou pior, uma armadilha. Na volta para casa, o ônibus estava lotado. Ela encostou na janela e ficou olhando os prédios passarem, tentando entender o que aquilo significava. Parte dela queria ignorar o convite, ficar em casa e assistir um filme, mas outra parte, aquela que estava cansada de ser invisível, queria ir. Não para agradar ninguém, mas para ela mesma. Para ver o que acontecia se, só por uma noite, ela deixasse de ser só a menina da prancheta. Naquela mesma noite, ela ligou para a prima, Camila, que era maquiadora e trabalhava num salão em Pinheiros. Contou tudo. Camila, do outro lado da linha, soltou um palavrão e já começou a pensar no look ideal. Menina, você vai sim. E eu vou te transformar numa mulher que esse povo nunca viu. Me dá esse sábado. Eu vou te maquiar, arrumar teu cabelo e a gente ainda consegue um vestido bafo. Você vai arrasar. Júlia riu pela primeira vez no dia. Tinha medo, sim. Mas também tinha uma vontade enorme de mostrar que não era um detalhe no cenário da vida, de ninguém. Enquanto isso, Vinícius conversava com 2 amigos no bar do hotel onde costumava fechar negócios. Riam enquanto ele contava que tinha convidado a assistente para a festa. Um deles perguntou por quê, e ele respondeu com aquele sorriso cínico. Só para ver o que ela vai fazer. Imagina a cara dela entrando toda sem graça, no meio daquela gente. Vai ser hilário.
O outro amigo deu uma risada curta e disse que aquilo era meio cruel. Vinícius deu de ombros. Ele não via maldade, só entretenimento. E foi assim que começou. Com um convite feito por diversão, uma assistente desconfiada e uma noite que, sem ninguém saber ainda, estava prestes a virar de ponta cabeça. No dia seguinte ao convite, Júlia chegou no escritório como sempre fazia, 7:30 da manhã, com um café na mão e o cabelo preso num coque meio torto. Entrou sem fazer barulho, ligou o computador e começou a revisar a pauta da reunião que aconteceria às 9. Mas alguma coisa estava diferente naquele ambiente. Não era só o ar-condicionado gelado demais ou o som dos teclados. Era a forma como as pessoas olhavam para ela. Na copa, enquanto esquentava a marmita, ouviu a recepcionista comentando com outra colega. Você viu? A Júlia foi convidada para a festa do Vinícius. O próprio chefe chamou. Nem eu acreditei. A outra respondeu com um tom meio debochado. Sério? Deve ter sido por engano, né? Ou vai ver ele quer alguém para servir os drinks. Elas riram. Júlia ouviu tudo sem virar o rosto. Continuou mexendo no micro-ondas como se não fosse com ela. Mas por dentro, a frase grudou feito espinho. Ela nunca ligou muito para o que diziam. Só que agora, parecia que todo mundo estava olhando, medindo, julgando. Na reunião das 9, quando entrou com as anotações, o gerente de marketing, Maurício, fez questão de puxar uma cadeira para ela. Nunca tinha feito isso antes. Ainda mais porque ele era do tipo que mal sabia o nome de quem não estava na mesma camada que ele. Júlia agradeceu com um sorriso sem graça e sentou. Sentiu o olhar de Roberta, a sócia de Vinícius, passando nela de cima a baixo. Roberta era do tipo elegante, maquiagem impecável, roupas caras e voz suave com veneno escondido. Ela cruzou os braços, apertou os lábios e desviou o olhar como se não aprovasse aquela aproximação. Depois da reunião, enquanto Júlia organizava os papéis, ouviu alguém comentar num tom baixo. Ela deve estar se achando agora, né? Era uma das estagiárias. Essas que viviam atrás de likes e stories no rooftop da empresa. Júlia fingiu não ouvir de novo. Estava tentando passar o dia sem se abalar, mas cada comentário era como uma gota d'água caindo constante na cabeça. Não machuca na hora, mas incomoda. Por volta do meio-dia foi chamada por Vinícius na sala dele. Quando entrou, ele nem levantou os olhos da tela. Confirma presença para sábado. Lista tá fechando. Ela respondeu que sim, que iria. Ele só assentiu com a cabeça e voltou ao que fazia. A conversa durou 30 segundos. Mas quando saiu da sala, 2 funcionárias que estavam no corredor trocaram um olhar rápido e riram baixinho. No banheiro, lavando o rosto, Júlia se olhou no espelho e se perguntou se estava errada em ir. Não queria chamar atenção. Não queria palco. Só não queria continuar sendo invisível. O problema é que agora, com aquele convite, parecia que ela tinha virado uma personagem num teatro que nem sabia que fazia parte. Camila mandou uma mensagem com a foto de 2 vestidos. Escolhe um, dizia. Júlia respondeu com um emoji, tentando manter o clima leve, mesmo com o estômago revirando. Na parte da tarde, o burburinho continuou. O que antes era silêncio, virou sussurro constante. Todo mundo parecia ter uma teoria sobre ela. Uns diziam que Vinícius devia estar interessado. Outros achavam que era uma aposta. Teve até quem cogitasse que ela tinha algum segredo sobre o chefe e estava chantageando ele. Júlia ouviu de tudo, sem reagir. Seguia fazendo o trabalho dela, respondendo e-mails, resolvendo pendências e atendendo ligações como se nada estivesse fora do normal. Mas estava. O escritório que sempre pareceu um lugar neutro, agora era um palco. E ela era o alvo. No fim do expediente, já cansada, Júlia passou pela sala de Roberta, que estava com a porta entreaberta. Escutou a voz dela comentando com Vinícius. Tá brincando com fogo. Essa história vai dar problema. Júlia parou por um segundo. O coração acelerou. Não conseguiu ouvir a resposta. Continuou andando, engolindo seco, tentando manter a calma. No elevador, ficou sozinha.
Pela primeira vez no dia, deixou o corpo relaxar. Encostou na parede e soltou o ar devagar. Sabia que o sábado estava chegando. E com ele, uma chance de mostrar que ela era muito mais do que todos ali achavam, mas ao mesmo tempo sentia um frio estranho no peito. Um medo de que tudo fosse parte de um plano para deixá-la constrangida. E se fosse mesmo? E se ela aparecesse lá e virasse piada? Aquela dúvida foi com ela até em casa, misturada com a expectativa de finalmente ser vista. O dia tinha acabado, mas a sensação de estar sendo observada ainda não. Júlia tirou o sapato, jogou a bolsa no sofá e se deixou afundar no silêncio da sala. A semana mal tinha começado, e ela já sabia que nada mais ia ser como antes. O sábado amanheceu com o céu limpo, e Júlia acordou antes mesmo do despertador tocar. O quarto estava silencioso, mas dentro dela era barulho puro. Ansiedade, medo, dúvida e uma pontinha de empolgação que ela tentava disfarçar. Se levantou devagar, foi até a janela e ficou um tempo olhando a rua lá embaixo. Ainda era cedo, mas ela já sentia que aquele não era um sábado qualquer. Camila chegou às 10 da manhã com uma mala de rodinhas cheia de maquiagem, escova, produtos de cabelo e uma energia que parecia ter vindo de um programa de TV. Entrou no apartamento sem cerimônia, colocou a mala em cima da mesa da cozinha e falou alto. Hoje você vai renascer, minha filha. Tô animada que nem você fosse desfilar no tapete vermelho. Júlia riu. Aquela energia era o que ela precisava. Camila foi logo organizando tudo, enquanto Júlia ainda tentava digerir que em algumas horas estaria na casa de Vinícius, cercada de gente com roupa cara, rindo alto e julgando com o olhar. Mas ela não ia desistir. Não depois de tudo o que passou a semana inteira ouvindo. Aquela noite era dela também, mesmo que ninguém esperasse nada. Elas começaram pelo cabelo. Camila analisou os fios, fez um coque no alto da cabeça e avisou que ia dar um jeito ali que até a Beyoncé ia querer copiar. Depois, passou para a maquiagem. Nada exagerado. Só o suficiente para realçar o que Júlia já tinha de bonito e que normalmente passava batido no meio da rotina. Enquanto Camila trabalhava, as duas conversavam. Riam de algumas situações antigas, lembravam de histórias da infância e dos encontros desastrosos que Júlia já teve. Foi leve, divertido. Por algumas horas, parecia que não existia festa nenhuma, nem gente querendo vê-la errar. Depois do cabelo finalizado e a maquiagem pronta, Camila pediu para Júlia fechar os olhos e não olhar no espelho, até que ela estivesse com o vestido. Agora vai se trocar, que eu quero ver você pronta de verdade. E sem espionar, hein? Júlia entrou no quarto com o vestido nas mãos. Tinha escolhido o vinho, que Camila disse que combinava mais com o tom de pele dela. Era simples, mas elegante, com um decote discreto e um caimento que abraçava o corpo sem exagerar. Colocou com cuidado, ajeitou os ombros, respirou fundo. Quando saiu do quarto, Camila parou de falar. Ficou em silêncio por uns 3 segundos, o que era raro. Meu Deus, Júlia, você tá maravilhosa. Júlia tentou rir, mas ficou meio sem saber o que fazer. Caminhou até o espelho grande da sala, e quando se viu, travou por um instante. Não era outra pessoa. Era ela mesma. Mas parecia que, pela primeira vez, estava vendo o que sempre esteve escondido. A maquiagem destacava o olhar. O cabelo solto, com ondas leves, dava um ar mais leve. E o vestido fazia tudo parecer mais certo. Por fora, estava linda, mas por dentro estava assustada. Ainda assim, a sensação de estar pronta era mais forte do que o medo. Camila foi buscar a clutch emprestada da amiga dela, colocou o brinco que tinha separado e antes de sair, tirou uma foto com o celular. Isso aqui vai virar história, Ju. Confia em mim. Júlia olhou o relógio. Eram quase 7h30. A casa de Vinícius não ficava longe, mas ela queria chegar pontualmente às 8. Nem antes para parecer ansiosa, nem depois, para não virar centro das atenções de cara. Pediu um carro por aplicativo e os minutos até ele chegar pareciam mais longos do que o normal.
Sentou no sofá, ajeitou a barra do vestido. Ficou olhando a notificação do celular. A festa tinha sido divulgada em vários perfis de gente conhecida. Fotos da decoração, stories da galera rica chegando. Tudo muito bonito, tudo muito perfeito. Mas o que ela levava naquela noite não dava para postar. Era coragem. Era a autoestima sendo reconstruída ali, peça por peça. E ela nem tinha certeza se ia aguentar até o fim. O carro chegou às 19h58. Júlia desceu do prédio com o coração na boca. O motorista elogiou o look. Perguntou se era aniversário dela. Ela respondeu com um sorriso discreto e só disse: "Hoje é um dia diferente." O caminho foi rápido. Quando o portão da mansão apareceu pela janela, a respiração dela travou. Já dava para ver luzes, seguranças, garçons indo e vindo com bandejas e uma movimentação que parecia cena de filme. Júlia desceu do carro, ajeitou os ombros, respirou fundo e caminhou até a entrada. O segurança pediu o nome. Confirmou na lista. E então, abriu passagem. Enquanto ela atravessava o jardim iluminado, só conseguia pensar em uma coisa. Não importava o que fosse acontecer lá dentro. Ela estava pronta. Pronta para ser vista. Pronta para ser ela, de verdade. A porta principal da mansão estava escancarada, com luzes douradas iluminando a entrada e uma trilha sonora animada saindo de caixas de som escondidas pelos cantos. Júlia subiu os 3 degraus da varanda com as pernas meio bambas. O som dos saltos dela no piso de pedra foi a única coisa que ouviu por um instante, como se o mundo tivesse colocado o botão de pausa só para aquele momento. O segurança à porta deu um leve aceno com a cabeça. Ela respondeu com um sorriso, contido, e atravessou a entrada. Foi como atravessar um portal. Lá dentro, tudo brilhava. Lustres pendurados, garçons desfilando com taças, arranjos de flores em vasos altos, gente falando alto, rindo, gesticulando. E então, no meio daquela bagunça sofisticada, os olhares começaram a virar. A primeira a notar foi uma moça de vestido preto com paetês, que cutucou o namorado no braço. Ele olhou, depois apontou com o queixo. Uma roda de pessoas virou o rosto ao mesmo tempo, como se tivessem ensaiado. E ali, parada perto da escada, estava Júlia. Ela não fez pose, não procurou ninguém. Só deu 2 passos firmes para dentro, o suficiente para ficar sob uma das luzes do teto que descia suave bem onde ela parou. O vestido vinho parecia feito para aquele lugar. O cabelo solto, com ondas leves, balançava quando ela se mexia. E os olhos... os olhos dela estavam vivos, não de quem queria impressionar, mas de quem sabia que tinha vencido alguma coisa só por estar ali. Vinícius estava perto da varanda lateral, rindo com 2 amigos de infância. Tinha uma taça de uísque na mão e falava sobre carros importados, como sempre fazia em festas quando queria parecer mais interessante. Mas então, o riso dele parou. Os amigos ainda falavam, mas ele não ouvia mais. O olhar dele grudou na entrada. Demorou 2 segundos para reconhecer quem era. E quando percebeu que era Júlia, deu um passo para trás sem querer. Ele não conseguiu esconder o choque. Aquilo não era o que ele tinha imaginado. Ele esperava alguém deslocada, envergonhada, talvez até vestida de forma esquisita. Mas o que viu foi uma mulher completamente no controle. Linda, segura, serena. O tipo de presença que preenche um lugar só com o silêncio. Roberta, que estava do outro lado do salão, encostada perto da mesa de drinks, também viu. Demorou mais tempo para reagir. Primeiro franziu a testa. Depois apertou os olhos como se não acreditasse. Por fim, virou o rosto e tomou um gole longo da taça. Tentou fingir que não ligava, mas estava ali. O incômodo batendo como uma campainha, que não parava de tocar. Aos poucos, algumas pessoas se aproximaram de Júlia. Um dos garçons ofereceu champanhe. Ela agradeceu, pegou a taça com delicadeza, sem deixar cair uma gota da segurança que tinha construído durante o dia inteiro. Um dos convidados, um empresário de barba feita e sorriso fácil, puxou papo. "Boa noite."
Desculpa perguntar, mas você é modelo? Ela riu de leve e respondeu: Não, sou assistente do Vinícius. O homem arqueou as sobrancelhas. Ah, então você que organiza tudo lá na empresa. Já ouvi falar de você. Ele vive dizendo que tem uma assistente que faz mágica. Júlia soltou um "imagina" e deu um gole no champanhe. Por dentro, estava surpresa, mas não deixou transparecer. Era estranho ouvir aquilo. Nunca imaginou que seu nome fosse comentado assim, muito menos por gente daquele meio. Vinícius se aproximou alguns minutos depois. Demorou para tomar coragem. Não sabia como agir. Quando chegou perto, sorriu sem mostrar os dentes e disse: Você veio mesmo. Júlia olhou direto nos olhos dele. Ué, você me convidou, não foi? Ele riu sem graça. Era a primeira vez que se sentia intimidado por ela. Tentou buscar alguma coisa para dizer, mas nada veio. Você tá diferente. Ela agradeceu e virou a taça lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Roberta se aproximou logo depois, com a simpatia forçada de quem tem outra coisa por trás do sorriso. Júlia, que surpresa te ver por aqui. Nem parecia surpresa. Parecia a ameaça disfarçada de elogio. Pois é, Roberta. Resolvi aproveitar o convite. Que bom. O vestido é bonito. Onde comprou? Emprestei. Mas acho que ele gostou mais de mim do que da dona. Roberta não esperava aquela resposta. Engoliu seco e fingiu rir, mas não respondeu nada. A festa seguiu, mas a movimentação em torno de Júlia não parava. Pessoas que nunca olharam na cara dela vinham puxar papo. Alguns perguntavam se ela era nova na empresa. Outros diziam que nunca a tinham visto antes. E sempre com aquele tom que mistura curiosidade com surpresa. Ela circulava com leveza. Não, forçava simpatia. Não exagerava no comportamento. Apenas estava ali, inteira, sem precisar provar nada. E isso incomodava mais do que se estivesse tentando se exibir. Vinícius a observava de longe. Parecia perdido, como se não soubesse onde colocar as mãos. Uma parte dele queria parabenizar. Outra se sentia desafiada. E o pior, não sabia mais como se posicionar diante daquela mulher que até ontem ele via como inofensiva. A festa estava apenas começando, mas Júlia já tinha feito o que ninguém esperava. Mudou o clima do lugar só com a própria presença. Roberta segurava a taça de espumante com tanta força que os dedos estavam marcados no vidro. Estava encostada numa das colunas perto da escada, observando tudo com um sorriso discreto nos lábios e um vulcão no peito. O salão ainda estava cheio. A música era boa. Os convidados riam, mas ela só conseguia prestar atenção numa coisa: Júlia. Cada movimento da assistente parecia um aviso, uma provocação. Roberta não conseguia desviar os olhos. Viu quando Júlia deu risada de um comentário do Leandro, o advogado bonitão que nunca puxava papo com ninguém fora do círculo, de nível alto. Viu quando ela passou pela sala como se aquele lugar sempre tivesse sido dela. E o pior, viu o jeito como Vinícius olhou para ela. Era isso que machucava mais. Não era só ciúme. Era a quebra de uma regra que Roberta acreditava existir. Os papéis sociais não mudam. Cada um no seu lugar. Sempre foi assim. E agora, de repente, a garota que organizava reuniões e servia café estava no centro da festa, sendo tratada como celebridade. Isso era mais do que desconfortável. Era perigoso. Roberta não tinha problema em dividir a atenção com outras mulheres, desde que fossem do mesmo nível. Mas Júlia, uma assistente, sem sobrenome importante, sem contatos, sem influência, isso era demais. Ela terminou o espumante num gole só e foi direto até a mesa de bebidas. Pegou outra taça, mais pela pose do que pela bebida. O garçom sorriu. Ela ignorou. Estava calculando o próximo passo. Na cabeça dela, aquilo precisava parar. Júlia estava ocupando um espaço que não lhe pertencia. E se ninguém fizesse nada, ela ia continuar crescendo. E o pior, com Vinícius do lado. Roberta conhecia bem o ex. Sabia que ele adorava se envolver em jogos de poder. E agora parecia
encantado pela ideia de transformar a assistente discreta em algo mais. Ela voltou a circular pelo salão. Encontrou o Marcelo, um investidor que já tinha dado em cima dela no passado. Sabia que ele era fofoqueiro, perfeito pro que ela precisava. Oi, Marcelo. Você viu a nova sensação da festa? Ele riu, olhando para onde Júlia estava conversando com duas mulheres. Vi sim. Tô até com medo de falar com ela. Parece celebridade. Pois é. Incrível como uma roupa muda tudo, né? Marcelo deu uma risada meio forçada. Roberta continuou. Mas enfim, a gente finge surpresa. Mesmo sabendo de certas histórias, deixou a frase no ar, plantando a dúvida. Marcelo arregalou os olhos. Que histórias? Ah, nada demais. Só uns comentários internos. Você sabe como é. Mas não sou eu que vou espalhar. Nada. Ela deu um sorriso inocente, virou as costas e saiu, deixando Marcelo com 1000 teorias na cabeça. Era assim que ela agia. Jogava a semente e deixava os outros fazerem o trabalho sujo. Enquanto isso, Júlia continuava tranquila. Não fingia confiança. Ela realmente estava bem. Sabia que estava fora da zona de conforto, mas também sabia que merecia aquele momento. E isso era o que mais tirava Roberta do sério. Em determinado momento, Roberta foi até Vinícius. Ele estava no bar, mexendo no celular. Tá curtindo a festa? Ele respondeu sem tirar os olhos da tela. Tá boa. Você percebeu como a Júlia tá se destacando? Vinícius deu um sorriso sem graça. Percebi, ela soltou um suspiro teatral. Não é perigoso. Deixar as coisas ficarem assim? Assim como? Exposição demais. Você sabe como esse mundo é. Uma foto, um comentário mal colocado, e tudo vira confusão. Vinícius olhou para ela pela primeira vez. Você tá preocupada com a imagem da empresa ou com o fato de ela estar bem? Roberta fingiu rir. Que isso, Vinícius? Eu só tô te alertando. Imagina se sai um boato de que você tá envolvido com funcionária. A diretoria ia adorar, né? Ele desviou o olhar incomodado. Sabia que Roberta tinha um ponto. Mas também sabia que ela nunca se importou com isso antes. Só agora, com Júlia. Ela percebeu a hesitação dele e aproveitou. É só tomar cuidado. Você sabe como as pessoas mudam quando acham que têm poder. Com isso, deixou ele sozinho, pensando. A noite seguiu, mas a mente de Roberta não relaxava. Sentia que estava perdendo o controle da situação. E isso era algo que ela não sabia lidar. Resolveu então subir discretamente até a sala de Vinícius, no segundo andar. Abriu a porta, olhou em volta e foi direto ao laptop dele. Digitou a senha. Acertou de primeira. Começou a procurar algo. Qualquer coisa que pudesse virar arma. Se Júlia queria brincar de gente grande, ela ia descobrir que esse mundo cobrava caro, e Roberta estava disposta a pagar o preço só para manter tudo como sempre foi. A festa seguia vibrando, com a música aumentando e os risos ecoando pela casa. Mas quem prestasse atenção de verdade ia perceber que uma tensão silenciosa já tomava conta do ambiente. Enquanto convidados se distraíam com drinks coloridos e conversas vazias, o clima nos bastidores começava a mudar. Roberta desceu as escadas do segundo andar com passos calculados. Tinha passado quase 10 minutos no escritório de Vinícius, bisbilhotando e fazendo fotos de arquivos que, à primeira vista, pareciam comuns. Mas ela não estava interessada em encontrar algo ilegal. Ela queria achar qualquer detalhe que pudesse virar dúvida. Bastava uma suspeita para acender o fogo. Na sala, Vinícius tentava se misturar, mas a cabeça dele estava longe. Tinha sido pego de surpresa. A presença de Júlia mexeu com ele de um jeito estranho. Ela não era só bonita, era diferente. Tinha algo nos olhos dela naquela noite que o tirava do centro do palco. E ele não sabia se gostava disso. Roberta se aproximou pela lateral, como quem não quer nada. Fingiu prestar atenção na conversa entre dois diretores, mas de vez em quando jogava o olhar em Vinícius, tentando medir o desconforto dele. Minutos depois, ela foi até a varanda e puxou o celular. Abriu o grupo do comitê da empresa, onde estavam alguns dos nomes mais influentes entre os sócios e diretores. Digitou: Alguém mais viu a exposição da funcionária do administrativo na festa de hoje?
Acho que precisamos rever os limites entre vida pessoal e ambiente corporativo. Mandou a mensagem e ficou olhando os 3 pontinhos de digitando aparecerem. Um dos conselheiros respondeu em seguida. A Júlia? Ela é só assistente, né? Outro emendou. Se estiver mantendo postura profissional, não vejo problema. Mas realmente, é bom observar. Era o que ela queria. Plantar a pulga atrás da orelha. Não precisava atacar direto. Bastava dar um empurrão para outros começarem a desconfiar. Enquanto isso, Júlia estava na área externa, perto da piscina, conversando com uma arquiteta que tinha sido apresentada por um colega da empresa. O papo fluía. Falaram de trabalho, viagens, projetos e até trocaram contatos. Júlia se sentia bem, como se estivesse descobrindo uma versão dela que sempre esteve escondida, esperando para sair. Mas ela também sentia olhares, principalmente de Roberta, que cruzava o salão de tempos em tempos como uma sombra, e sentia também um distanciamento esquisito vindo de Vinícius. Desde o primeiro contato, ele estava mais calado, mais observador. Parecia ter perdido o jeito. Lá pelas 11, Roberta decidiu agir de novo. Foi até uma das funcionárias da assessoria de imprensa da empresa, uma moça chamada Kelly, que vivia ligada nas fofocas e era amiga de alguns influenciadores que estavam na festa. Oi, Kelly. Você viu como a Júlia tá arrasando hoje? Kelly, que estava tirando fotos da decoração, respondeu. Vi sim, tá lindíssima. Até tirei umas fotos dela aqui. Roberta forçou um sorriso e disse, ai, cuidado com isso. Já pensou se alguém posta e a imagem da empresa é associada a algum escândalo? Ela tá muito exposta. Melhor checar com o jurídico antes. Kelly fez uma cara de dúvida. Escândalo? Ah, nada certo ainda. Só ouvi uns comentários. Mas fica a dica. Melhor prevenir. E saiu de fininho, deixando a dúvida plantada mais uma vez. O jogo dela era esse. Ir, jogando dúvidas, distorcendo percepções, deixando que os outros concluíssem por conta própria. Era sutil, quase invisível. Mas aos poucos, o ambiente ia ficando mais tenso. Vinícius, que até então tentava fingir que estava tudo bem, chamou um dos coordenadores de TI da empresa para conversar. Não falava sobre a festa. Falava sobre protocolos de acesso, segurança digital, backup de arquivos. Era um jeito de desviar o foco. Mas o olhar dele voltava sempre para Júlia. Ele sabia que tinha criado aquela situação. O convite foi um teste, uma provocação. Mas o que voltou para ele foi algo que não esperava. E agora estava preso entre o arrependimento e o orgulho ferido. Júlia percebeu o olhar dele, mas não reagiu. Sabia que qualquer movimento em direção a Vinícius naquele momento seria interpretado de um jeito que não queria. Ela não estava ali para provar nada para ele, e sim para ela mesma. Perto da meia-noite, a festa começou a esvaziar um pouco. Os mais velhos iam embora. Os mais jovens migravam para a área externa com bebida na mão. Roberta ficou perto do bar, fingindo ver o celular, mas atenta a cada movimento de Júlia. Foi aí que ela viu um dos sócios da empresa se aproximar da assistente. Era o Cláudio, cinquentão, sempre formal, pouco sociável. Ele nunca falava com funcionários de cargos baixos em festas, mas estava ali, conversando com Júlia, com um sorriso leve no rosto. Roberta apertou os lábios e decidiu que ia fechar a noite com chave de ouro. Entrou novamente no escritório de Vinícius. Pegou uma das fotos que tinha feito do notebook dele, onde aparecia uma planilha de pagamentos com o nome de Júlia. Era um bônus que ela tinha recebido por desempenho no último projeto. Roberta sabia que aquilo era legal, estava registrado, mas tirado de contexto podia parecer outra coisa. Mandou o print anonimamente para um número de um influenciador de fofoca corporativa, só com a legenda: benefícios extras para assistentes da diretoria. Coincidência? E então saiu da sala com o mesmo sorriso de sempre. Tranquila por fora, fria por dentro. O jogo tinha começado, e ela não ia parar. Naquela mesma noite, enquanto os convidados iam embora aos poucos,
e a música diminuía de volume, Vinícius se trancou por alguns minutos no escritório. Encostou a porta, largou o celular sobre a mesa e sentou na cadeira, passando as mãos no rosto. Lá fora, a festa ainda acontecia, mas ele não tinha mais cabeça para interagir. Estava cansado. E não era o cansaço físico, era o outro. Aquele que vem quando a mente não para. Ficou olhando para a tela do computador sem abrir nada. A cabeça dele estava em outro tempo, outro lugar. Voltou para um passado que ele tentava esconder de todos, principalmente de si mesmo. Quando tinha 13 anos, Vinícius morava com a mãe e a avó numa casa simples de parede fina e goteira no banheiro. O pai tinha ido embora antes dele completar 5, e o único contato que restou foi um cartão postal amassado e uma dívida de luz atrasada. A mãe trabalhava como diarista, saía de casa antes do sol nascer e voltava com o rosto queimado de sol e a coluna gritando. Ele cresceu ouvindo que precisava vencer, precisava sair dali, precisava ser alguém que mandasse, não alguém que obedecesse. Na escola, era o tipo de aluno que sabia tudo, mas não falava nada. Andava com a camisa para fora, o tênis furado, e sentava no fundo da sala. Os colegas zombavam, chamavam ele de esquisito. Na hora do lanche, comia um pão com margarina enrolado no papel alumínio, enquanto os outros compravam salgadinho e refrigerante. Ninguém queria se sentar do lado dele. E ele fingia que não ligava. Mas cada risada doía. Foi ali que ele aprendeu 2 coisas: que aparência importava mais do que inteligência e que ninguém respeita quem parece fraco. Quando fez 17, começou a trabalhar numa lan house. Ficava na recepção ajudando a galera a imprimir currículo, fazer trabalhos de escola, mexer em sites. Lá, ele descobriu que sabia mexer com computador melhor que muita gente. E ali nasceu a ideia de empreender. Criou um sisteminha simples para organizar agendamentos e começou a vender para pequenos comércios da região. Um amigo de um amigo apresentou ele para um investidor júnior que gostou do projeto e, aos poucos, a ideia foi crescendo. O dinheiro começou a aparecer de verdade quando ele já tinha uns 27 anos. E com ele, veio a sede de mostrar que tinha vencido. Comprou roupa de marca, relógio caro, trocou o sotaque. Criou uma versão nova de si mesmo, mais segura, mais fria, mais chefe. Só que por dentro, muitas coisas continuaram do mesmo jeito. Ele ainda tinha aquela raiva engasgada dos tempos de escola. Ainda sentia a mesma insegurança quando alguém o desafiava com o olhar. Só que agora, escondia tudo atrás de status. E talvez fosse por isso que ele odiava gente simples demais. Porque lembrava ele mesmo. E Júlia, com aquele jeito discreto e eficiente, era quase um espelho do que ele foi. Quando ela chegou na empresa, ele a enxergava como parte do sistema. Útil, sim, mas sem brilho. E quando começou a se destacar, mesmo que sem querer, isso o irritou. A verdade é que Vinícius tinha medo. Medo de perder o controle. De ver alguém subir de posição não porque puxou o saco, mas porque tinha valor. Porque merecia. E ele nunca acreditou que o mundo funcionasse assim. O convite para a festa, no fundo, tinha sido mais sobre ele do que sobre Júlia. Era uma forma de testar o mundo. Ver se ainda era ele quem controlava o jogo. Se poderia humilhar alguém sutilmente e sair ileso. Só que o jogo virou. E agora ele não sabia o que fazer. Sentado na cadeira, ele se lembrou de uma cena da infância. Estava na frente do espelho da avó, com uma camisa emprestada do vizinho, tentando imaginar como seria ser importante. Sorriu ao lembrar disso. E ao mesmo tempo, sentiu vergonha. Porque a criança que ele foi, talvez tivesse nojo do homem que virou. Levantou devagar, foi até a janela e olhou a rua vazia. A mansão estava cercada de luxo, mas tudo ali dentro parecia frio de repente. O dinheiro que ele tanto correu atrás não resolvia aquele buraco que sentia agora. Não comprava paz. Nem resposta. Júlia, com aquele vestido simples e aquele olhar firme, tinha feito ele se enxergar de novo. E isso doía mais do que qualquer rejeição. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e saiu do escritório. Não voltou para a festa.
subiu direto para o quarto e trancou a porta. Precisava de silêncio. Precisava pensar. Do lado de fora, os poucos convidados que restavam ainda brindavam e conversavam. Júlia conversava com duas mulheres que conheceu naquela noite e dava risada de verdade. E talvez, sem saber, estivesse ensinando a Vinícius uma lição que ele nunca teve coragem de aprender. Já passava da 1 da manhã, quando a maior parte dos convidados começou a se despedir. A festa ainda não tinha acabado, mas o ritmo já estava mais calmo. Quem ficou estava espalhado pela área externa, ou jogado em algum sofá com copo na mão e papo lento. Júlia sentia que era hora de ir embora. Pegou a clutch, ajeitou o vestido e caminhou até a entrada com passos leves. No meio do caminho, uma voz conhecida chamou por ela. Júlia. Ela se virou. Era Roberta. Sozinha, com uma taça pela metade e um sorriso que não dizia nada. Os olhos, sim, diziam tudo. Você tem 1 minutinho? Júlia assentiu com a cabeça e se aproximou. Não tinha medo, mas também não estava à vontade. Sabia que qualquer coisa dita ali teria peso. Roberta não era o tipo de mulher que chamava alguém para conversar à toa. Roberta apontou para um canto mais reservado, perto de uma das varandas. Júlia seguiu. Pararam num espaço meio afastado, onde só se ouvia a música de longe e o vento, balançando as folhas da árvore grande no jardim. Você surpreendeu hoje. Júlia sorriu de leve, sem baixar o olhar. Obrigada. Roberta girou a taça devagar nas mãos. Observava o líquido como se fosse mais interessante que a conversa, mas claramente estava medindo palavras. A gente vive num ambiente muito competitivo, você sabe. Às vezes, as coisas saem do controle. Gente que não devia chamar tanta atenção acaba virando assunto. Isso nem sempre é bom. Júlia entendeu o recado. Olhou firme e respondeu, sem ironia, sem medo. Nem sempre. Mas às vezes é inevitável. Roberta deu um passo mais perto. Não sei se você percebeu, mas você está sendo observada. As pessoas falam. E, bom, nem sempre elas são justas. Júlia segurou a clutch com mais força. O coração batia forte, mas o rosto não entregava nada. Sei muito bem como esse lugar funciona, Roberta. Trabalho aqui há 2 anos. E nunca precisei que ninguém falasse por mim. Roberta soltou uma risadinha curta. Não precisa se defender. Eu só achei que era bom te lembrar. Que as aparências enganam. E que nem todo mundo é o que parece. Júlia deu um passo também, igualando a distância. O tom dela mudou. Continuava educada, mas agora era mais firme. Ainda bem que você disse isso. Porque tem muita gente aqui que parece elegante, mas age com crueldade. E também tem gente simples, que só quer fazer um bom trabalho, sem passar por cima de ninguém. Roberta deu um gole na taça, mantendo o sorriso. Você é esperta. Gosto disso. Só espero que continue assim, mesmo quando a pressão aumentar. Júlia sustentou o olhar. Eu aguento pressão. O que eu não aguento é injustiça. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos. Nenhuma das duas baixou a cabeça. Era como uma partida de xadrez jogada com palavras. Roberta quebrou o clima primeiro. Bom, foi um prazer conversar com você. Boa noite, Júlia. Boa noite, Roberta. Júlia virou as costas com tranquilidade e foi embora. O salto batendo firme no chão da varanda. Roberta ficou ali, olhando ela se afastar, com os olhos apertados. Não tinha conseguido o que queria. Pelo menos não naquela noite. No carro, a caminho de casa, Júlia finalmente respirou fundo. Soltou o ar como quem tira um peso das costas. O confronto tinha acontecido. E ela tinha saído inteira. Não precisava vencer ninguém. Só precisava continuar sendo ela mesma. A segunda-feira amanheceu cinza e abafada, daquele tipo de dia em que o ar parece parado e o clima deixa todo mundo mais impaciente. Júlia chegou cedo, como sempre. Entrou na empresa com a mesma roupa discreta de todos os dias, cabelo preso e expressão neutra. Mas por dentro, estava mais alerta do que nunca.
Festa ainda era o assunto nos corredores. A maioria fingia que não ligava, mas ela notava os olhares cruzando pelos vidros, as conversas interrompidas quando passava. Alguém do financeiro comentou baixinho na copa. Ela chegou parecendo que nem foi a mulher de sábado. Mas Júlia nem piscava. Sabia que o impacto do que aconteceu ainda ia ecoar por um tempo. E estava tudo bem. O foco dela não era fama, era o que vinha depois. Às 9h45, recebeu uma mensagem direta de Vinícius no chat da empresa. Pode passar. Na minha sala quando der. Ela leu 2 vezes antes de levantar. Respirou fundo, pegou a prancheta, velho hábito, e foi até lá. Bateu na porta com 2 toques leves. Pode entrar. Vinícius estava sentado de maneira relaxada, mas o olhar estava atento. Fechou o notebook assim que ela entrou. Senta pouquinho. Não precisa da prancheta hoje. Ela obedeceu. Sentou com as mãos no colo, firme. Queria conversar sobre sábado. A festa. Júlia assentiu, sem se apressar para responder. Você estava incrível. Sério. Nunca imaginei que fosse te ver daquele jeito. Ela não reagiu. Só manteve o olhar firme. Ele tentou continuar. Foi uma surpresa. No bom sentido, claro. E muita gente comentou sobre isso. Ainda em silêncio. Queria te agradecer por ter ido. E por ter representado tão bem a empresa. Ela sorriu de leve, mas sem mostrar os dentes. Eu fui porque fui convidada. Só isso. Ele riu um pouco, forçando leveza. Eu sei. Mas mesmo assim, você chamou atenção. Positivamente. Isso é bom pra você. E olha, eu queria te fazer uma proposta. A palavra proposta acendeu um alarme na cabeça dela, mas ela não reagiu. Só esperou ele continuar. A gente tá abrindo um novo projeto interno. Algo mais estratégico. Reuniões com investidores, eventos de relacionamento. E eu pensei, talvez você pudesse estar mais próxima disso. Trabalhar mais direto comigo. Ela não respondeu de imediato. Não era só o conteúdo da proposta. Era o tom. Era o jeito dele falar. Parecia um favor. Parecia uma espécie de oferta velada. Mais próxima como? Tipo assistente pessoal? Não. Não exatamente. Algo mais próximo da direção mesmo. Uma ponte entre mim e os outros setores. Você tem jogo de cintura, sabe se posicionar. E seria interessante. Júlia olhou nos olhos dele. Mas qual seria exatamente o meu papel? Vinícius hesitou. Bateu o dedo na mesa. Parecia medir as palavras. A gente define isso junto. Eu quero alguém de confiança por perto. E acho que você tem esse perfil. Podemos ajustar o cargo, o salário, tudo. Mas é uma coisa para pensar com calma. Júlia entendeu. Não era uma promoção. Era um convite disfarçado. Um jogo de aproximação. E provavelmente ele esperava que ela se sentisse lisonjeada. Mas ela não estava ali para massagear o ego de ninguém. Respirou fundo e respondeu com calma. Eu agradeço a confiança, Vinícius, de verdade. Mas se for para trabalhar mais próxima, eu prefiro que isso esteja bem definido no papel. Cargo, função, metas. Porque eu não sou só aparência. E também não quero virar comentário de corredor de novo. Ele abriu um sorriso sem graça, coçando a nuca. Claro. Isso tudo seria tratado oficialmente. Eu só quis sondar. Saber se você se interessa. Ela levantou devagar. Me interesso, sim. Mas quando for uma proposta clara, por escrito e profissional. Como tem que ser? Vinícius assentiu, um pouco surpreso com a postura dela. Beleza. Vamos conversar de novo em breve. Júlia virou as costas e saiu com a cabeça erguida. Sabia que ele estava acostumado com gente que aceitava tudo só para estar perto do poder. Mas ela não era assim. Ao sair, cruzou com Roberta no corredor. A mulher nem disfarçou. Olhou de cima a baixo e apertou os lábios. Júlia seguiu, sem mudar o passo. Por fora, tranquila. Por dentro, sabendo que o jogo estava só começando. Mas agora,
ela jogava por igual. Na terça-feira, o escritório parecia o mesmo de sempre. Luz branca, ar-condicionado gelado, vozes abafadas, vindo das salas de reunião e aquele som contínuo de teclas sendo pressionadas. Mas quem prestasse atenção nos detalhes perceberia que tinha alguma coisa diferente no ar. Júlia passou pela recepção logo cedo, com seu café na mão e a postura tranquila. A recepcionista, que antes só respondia com um aceno, agora soltou um bom dia mais animado do que o normal. Um sorriso forçado acompanhava. Pequeno, mas notável. No elevador, 2 analistas estavam conversando sobre uma planilha quando ela entrou. Silenciaram na hora. Um deles até deu um passo para o lado, como se estivesse dando espaço para alguém importante. Júlia não comentou nada. Ficou ali, olhando os números do painel subirem. Mas por dentro, achou estranho. E não era só a atenção. Era o desconforto no ar. Como se a presença dela incomodasse, mas ao mesmo tempo, ninguém soubesse como lidar com isso. Quando entrou na sala onde ficava sua mesa, sentiu os olhares. Não eram agressivos, mas tinham curiosidade. Alguns colegas disfarçavam mal. Um deles, o Lucas, chegou a comentar em voz baixa com a colega do lado. Ela tá diferente. Mesmo, né? A colega respondeu com um sorrisinho. Agora virou estrela. Júlia sentou, ligou o computador e fingiu que não ouviu. Mas ouviu. Ouvir era um hábito difícil de perder. O WhatsApp corporativo estava agitado. Mensagens com emojis, indiretas, piadas. Alguém tinha mandado o link de um post de um blog de fofocas de negócios. O título era sutil. Funcionária de empresa tech vira centro das atenções após festa com CEO. Não citava nomes, mas quem lia e conhecia a história sabia exatamente de quem se tratava. Ela não clicou, nem respondeu, mas viu de relance um print do post aberto na tela de uma colega do financeiro. E viu também como rapidamente minimizaram a janela quando ela passou por perto. Por volta das 11, foi chamada para uma reunião rápida com o RH. Nada grave. Apenas uma revisão de metas, atualização de dados e aquele tipo de papo que normalmente era feito por e-mail. Mas agora, com a visibilidade repentina, tudo parecia mais formal. A coordenadora do RH até elogiou o desempenho dela nas últimas entregas, o que nunca tinha feito antes, e ofereceu café. Na volta, encontrou Roberta parada no corredor, digitando no celular. Assim que viu Júlia, levantou os olhos e deu aquele sorriso protocolar. Bom dia, Júlia. Bom dia, Roberta. A resposta foi simples, mas o olhar delas ficou preso por um segundo a mais do que o necessário. Tinha ali uma tensão que não precisava de palavras. Um tipo de guerra fria que se fazia no silêncio. No almoço, Júlia sentou no refeitório como sempre fazia. Sozinha. Preferia assim. Mas diferente dos outros dias, algumas mesas olharam quando ela passou. E teve até quem cochichasse. Não dava para ouvir o que era, mas dava para sentir. Camila mandou uma mensagem. Sobreviveu à selva hoje? Júlia respondeu com um gif de uma leoa andando no meio da savana. E pela primeira vez naquele dia, deu uma risadinha de verdade. À tarde, teve uma reunião com o setor de projetos. Era técnica, cheia de números, planilhas e gráficos. Júlia apresentou um resumo como sempre fazia. Mas dessa vez, os olhos estavam mais atentos. Ninguém interrompeu. Ninguém cortou. No final, o coordenador da área elogiou a clareza dela. Algo que nunca tinha acontecido antes. O curioso era isso. O respeito vinha, mas sempre carregado de surpresa. Como se ninguém esperasse que ela fosse boa no que fazia. Depois da reunião, foi até a copa pegar um café. Lá, encontrou Kelly, a funcionária da comunicação, que antes mal dizia oi. Júlia, preciso falar com você rapidinho. Tô montando uma apresentação do time administrativo para o site interno. Se você topar, queria colocar sua foto e um mini perfil. Pode ser? Júlia ficou em silêncio por um segundo. Aquilo era novo. Um convite para ser vista. De verdade,
Pensou, um pouco, e respondeu: Pode sim. Só me manda por e-mail os detalhes? Claro. Vai ficar ótimo. Aquela aproximação era diferente das outras. Menos forçada, mais humana. Mas ainda assim, Júlia mantinha o pé no chão. Sabia que o mesmo ambiente que hoje oferecia elogios podia virar de novo sem aviso. No fim do expediente, recebeu um e-mail direto de Vinícius. O assunto era próximos passos. Apenas uma linha. Vamos conversar amanhã de manhã? Júlia não, respondeu de imediato. Ficou olhando a tela, pensando. Sabia que ele ainda estava tentando encontrar um espaço. E ela, agora, decidia se queria dar esse espaço ou não. Fechou o notebook, pegou a bolsa e saiu com passos firmes. Lá fora, o céu ainda estava cinza, mas o ar estava menos pesado. A sensação de estar no centro do radar incomodava, mas ao centro da mesmo tempo, dava força. E ela estava pronta. O jogo tinha mudado. E ela também. Roberta chegou cedo na quarta-feira, com cara de quem tinha dormido pouco. Fez questão de passar na sala de marketing primeiro. Pegou um café e se mostrou gentil com as pessoas perto da máquina. Parecia só mais um dia. Mas por dentro, ela estava toda ligada. O plano estava sendo executado mentalmente, peça por peça. Ela começou pela Fernanda, do financeiro. Achou ela perto da impressora, revendo planilhas. Se aproximou com aquele ar de amiga preocupada. Fernanda, posso falar uma coisa rápida? Claro. Você viu o saldo do mês? Tá meio apertado. E tem aquela foto da festa que veio num grupo. Acho que falaram que a gente liberou bônus diferentes para pessoas específicas. Fernanda fez cara de dúvida. Como assim? Ah, sei lá. Escutei um rumor de que tinha gente recebendo benefícios extras. Seria bom confirmar isso, né? Para evitar que soltem alguma coisa pra galera. Fernanda assentiu preocupada. Roberta sorriu de leve. Sem problema. É só ficar atenta. Enquanto isso, no RH, Roberta soltou outra semente. Pediu uma conversa com a coordenadora. Queria só validar se existe essa nova posição estratégica que o Vinícius andou conversando com a Júlia. Para ver se é oficial. Não podemos criar distinções por fora do que está no contrato, né? A coordenadora confirmou timidamente que não sabia de nada. Era tudo ainda no campo da sondagem. Beleza. Então acho melhor segurar qualquer informação até sair de forma oficial. Pode avisar se tiver algo escrito, por favor? Claro. Roberta saiu satisfeita. Estava plantando dúvidas sobre privilégios que naquele momento não existiam. Tudo jogo de percepção. No corredor, ela encontrou a Kelly, da comunicação, de novo. A moça estava ao telefone. Kelly, posso roubar um tempinho depois para um toque? Vi uns posts internos falando de destaque, só para saber se é algo oficial mesmo. Kelly encarou ela por um instante e disse: Claro. Me passa depois o que acha. Roberta sorriu. Estava controlando o ambiente. Parecia alerta, mas o objetivo era que os outros ficassem inquietos. Durante o almoço, reuniu-se com Marcelo, o investidor que curtia fofocas. Estava num ambiente mais reservado de um café próximo. Te falaram dela, né? A assistente que virou estrela? Marcelo soltou um riso contido. Tô sabendo. Tá solto no mercado digital. Então, cuidado. Isso chama a atenção dos investidores. Imagina se a galera achar que tem pulseira caríssima, viagem cara, festa, e pintar rumor de que tem dinheiro vindo sabe-se lá de onde. Bicho, esse tipo de boato detona reputação rápida. Ele encarou ela, levou um gole no café. Mas isso tá com cara de neném provocando vento. É isso que eu quero. Que isso fique parece rumor. Aí a gente monitora e decide se entra ou sai. Sem alarde. Marcelo assentiu. Fez sentido. À tarde, Roberta teve acesso aos registros da festa. Quem entrou, quem bebeu o quê, em que hora. Voltou para a sala de Vinícius e pediu para falar com ele rapidinho. Ele estava no escritório.
Ela entrou com ar de missão. Olha, juntei algumas informações sobre a festa e os papéis de pagamento da empresa. Acho bom revisarmos se todo mundo tem os mesmos direitos. Se não, pode vir um elefante branco aí. Vinícius ergueu sobrancelha. Ainda não sei o que isso significa. Significa que a gente precisa mexer nisso antes que vaze. Coisa pequena, mas suficiente para virar assunto. Ele ficou pensativo. Não parecia se lembrar dos prints, mas ela tinha funcionado. A dúvida estava plantada. No fim do expediente, Roberta encaminhou um e-mail formal para a diretoria, anexando planilhas, que mostravam o bônus de desempenho da Júlia, destacando que não estava previsto em contrato. Assunto: bônus administrativo. Necessidade de avaliação contratual. Corpo do e-mail. Prezados, conforme os arquivos em anexo percebemos, um pagamento atípico na conta destino em benefício administrativo. Urge que tenhamos clareza quanto à previsão contratual. Favor avaliar e tomar providência se necessário. Mandou sem ser vista e saiu do computador com tranquilidade. No caminho para casa, ela sorriu. Sabia que o plano estava funcionando. A bola estava rolando e o próximo passo seria colher os frutos. Mas ainda tinha que manter a frieza. O jogo não permitia vacilo. E Júlia? Ela nem sabia que a maré estava mudando lá dentro. Ainda tinha confiança. Ainda achava que estava agindo certo. O problema é que o mundo já começava a desconfiar dela. E Roberta sabia que só precisava de mais uma peça para desmontar tudo. Na quinta-feira, Júlia chegou no escritório com o peito apertado. Tinha dormido mal, sonhado com planilhas que explodiam e e-mails que ela não conseguia responder. O clima estava estranho desde cedo. As pessoas estavam mais frias. Alguns nem olhavam na cara dela. No RH, ninguém sorria mais quando ela passava. A coordenadora evitava contato visual. No setor financeiro, sussurros aumentavam quando ela entrava. Ninguém dizia nada diretamente, mas ela sentia. Por volta das 10, recebeu um chamado para uma reunião com o jurídico da empresa. O e-mail era direto. Precisamos revisar dados do último bônus recebido. Comparecer às 14 horas. Assunto: urgente. Ela congelou. O bônus. Aquela gratificação que tinha recebido há 2 meses, depois de um projeto que ela tinha salvado quase sozinha, quando 3 setores tinham se enrolado com prazos. Aquilo foi aprovado por Vinícius na época. Ela tinha até agradecido no e-mail. Estava tudo certo. Mas agora parecia que não. Passou a manhã toda com a cabeça girando. Não conseguia se concentrar em nada. Tentou revisar arquivos, responder e-mails, fingir que estava tudo bem. Mas não estava. Na hora do almoço, desceu até o refeitório, mas não conseguiu comer. Sentou com um prato quase vazio na frente e ficou mexendo no arroz como se fosse areia. Na cabeça dela, um filme passava rápido. Tudo o que tinha construído ali, cada hora extra, cada detalhe resolvido sem crédito, cada noite virando documento que ninguém lia. A ideia de pedir demissão começou a parecer possível. Ela se imaginava, indo embora, apagando os arquivos, pegando as plantas da mesa, indo embora com um peso no peito. Pensou na mãe, que sempre dizia que o certo era se manter firme, mas naquele momento, ela só queria sumir. Quando voltou para a sala dela, a tensão só aumentou. Às 13h45, ela pegou os documentos do bônus, respirou fundo e foi até a sala do jurídico. A porta estava fechada, com 2 advogadas lá dentro e uma terceira cadeira vazia, esperando por ela. Ela entrou e sentou. As 2 mulheres estavam sérias. Oi, Júlia. Vamos revisar alguns dados, tá bom? A voz era neutra. Mas o olhar não. Foram direto pro ponto. Mostraram o bônus. Perguntaram sobre autorização, sobre origem, sobre o e-mail de Vinícius. Ela respondeu tudo. Mostrou os anexos. Não tremia a voz, mas a mão suava. As advogadas anotavam, trocavam, olhares rápidos. Depois de meia hora, disseram que iam reavaliar tudo e retornar com um parecer. Júlia saiu da sala como quem carrega um peso nas costas. Estava esgotada. Sentia que, mesmo tendo prova de tudo, estavam procurando alguma brecha. No corredor, parou num canto e ficou ali,
sozinha. Precisava de um tempo para respirar, para pensar. Estava tão absorta que nem percebeu quando alguém se aproximou. Ei, tudo bem? Ela virou o rosto devagar. Era Rafael, do TI. Um dos poucos que nunca se metia em nada. Era do tipo calado, sempre com um fone no ouvido e olhar de quem estava em outro planeta. Oi. Sim. Quer dizer, não tá tudo bem. Ele olhou para ela com calma. Posso falar uma coisa? Pode. Ele puxou o celular, abriu um print. Eu vi isso aqui ontem e tirei cópia do log do sistema. Mostra que alguém acessou o computador do Vinícius na noite da festa. Do IP de cima. Da sala dele. Júlia franziu a testa. Como assim? Alguém mexeu no notebook dele depois da festa, quando só 3 pessoas estavam no segundo andar. E eu puxei o nome do acesso. Foi Roberta. O chão de Júlia balançou por um segundo. Rafael, por que você tá me mostrando isso? Porque eu vi o print rodando em grupos de WhatsApp. O que falam por aí não é verdade. Eu trabalho aqui faz tempo. Sei quando tem gente tentando queimar os outros. E isso tá estranho demais. Ela ficou olhando pra ele, sem conseguir responder. Você não merece isso. E eu tô cansado de ver gente decente se ferrando. Ele entregou o print num pendrive. Era só isso. Não pediu nada. Não esperava agradecimento. Se quiser usar, tá aí. Mas cuidado. Gente assim não joga limpo. E foi embora. Júlia ficou parada, com o pendrive na mão. Pela primeira vez em dias, sentiu que talvez não estivesse sozinha. Talvez ainda tivesse chance. Talvez o jogo não tivesse acabado. Na sexta de manhã, o e-mail chegou às 8h05. Assunto: reunião extraordinária. Análise de conduta. Administrativa. Júlia leu 2 vezes antes de engolir seco. O nome dela estava no corpo do texto, junto com o de Vinícius, Roberta, 2 advogadas do jurídico e a coordenadora do RH. A reunião seria às 10 horas, na sala de diretoria. Ela não respondeu, nem perguntou nada. Sabia o que aquilo era. O julgamento final. Durante 1h30, tentou se concentrar em qualquer coisa. Abriu relatórios, fingiu revisar dados, mas a mente voltava sempre para o mesmo ponto. O pendrive. Estava na bolsa, pesado como pedra. O que faria com ele? Às 9h58 levantou, pegou a bolsa e foi até a sala marcada. Quando entrou, todos já estavam lá. Roberta de braços cruzados, sentada com uma calma falsa. Vinícius com expressão tensa, mexendo no celular. As advogadas com blocos de anotações, prontas para registrar tudo. A coordenadora do RH abriu a reunião. Obrigada a todos por virem. Hoje vamos tratar de uma situação delicada, mas necessária, envolvendo informações de pagamento extra autorizado fora dos registros convencionais. A colaboradora envolvida é a Júlia, presente aqui. Vamos ouvir todas as partes com clareza. Júlia manteve o olhar firme. Esperou a primeira acusação. E veio. Roberta começou a falar, com o mesmo tom polido de sempre. Recebi comentários de setores preocupados com a exposição recente de informações sobre benefícios fora do padrão. Solicitei a verificação e, de fato, identifiquei um bônus, registrado no sistema, que não passou por conferência geral. Acredito que precisamos tratar isso com cuidado, por uma questão de isonomia entre colaboradores. Vinícius pigarreou. Pela primeira vez, falou. Esse bônus foi autorizado por mim, sim. Na época, achei que era justo. Mas talvez tenha sido um erro não formalizar melhor. Foi um mérito. Júlia salvou um projeto que estava saindo do controle. Roberta levantou as sobrancelhas. Mesmo assim, Vinícius, estamos falando de processos internos. A questão aqui é que informações sensíveis foram divulgadas. Inclusive, tem prints de documentos do seu computador que começaram a circular depois da festa. As advogadas concordaram com a cabeça. Júlia sentiu a pressão aumentando, mas não abaixou os olhos. Posso falar? A coordenadora do RH assentiu. Eu nunca tive acesso ao computador do Vinícius fora do ambiente controlado.
mas sei quem teve. E posso provar. Ela abriu a bolsa, pegou o pendrive e colocou sobre a mesa. Esse arquivo mostra o acesso feito ao computador da sala do Vinícius, na noite da festa. Horário: 01:12 da madrugada. IP registrado: Sala da diretoria. Usuário: Roberta. Nunes, a sala gelou. Roberta não se mexeu. E tem mais. Os arquivos acessados incluem planilhas de pagamento e fotos de bônus registrados, que foram enviados anonimamente para números de telefone ligados a blogs de fofoca e canais internos de boato. Eu não sabia disso até ontem, mas recebi a ajuda de alguém que rastreou tudo. As advogadas se entreolharam. Vinícius parou de se mexer. Roberta abriu a boca pela primeira vez em minutos. Esses dados podem ser falsos. Qualquer um pode montar um print hoje em dia. Júlia encarou ela. Pode. Mas não logs de servidor com IP e autenticação interna. Isso tá validado. Eu não queria trazer isso. Mas já que estou sendo colocada como suspeita, achei justo me defender com provas. O silêncio foi denso. A coordenadora do RH pediu o pendrive. Uma das advogadas conectou no notebook da mesa. A tela mostrou exatamente o que ela tinha dito. Data, hora, login, IP, a atenção aumentava por segundo. Vinícius de repente levantou a cabeça. Você acessou meu computador sem autorização? Roberta não respondeu. Só olhava para o monitor. A coordenadora do RH suspirou. Vamos encerrar essa reunião por aqui. A documentação será revisada e medidas corretivas serão tomadas. Mas desde já, precisamos entender a gravidade do que foi. Feito. Roberta tentou controlar a respiração. Mas já era tarde. O constrangimento se espalhava pela sala como fumaça. Júlia pegou a bolsa, levantou e saiu sem pressa. Não disse mais nada. Lá fora, sentou na cadeira do corredor e respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que a dor que estava carregando há dias estava começando a sair. E ela não precisou gritar. Só precisou mostrar a verdade. Na segunda seguinte, o escritório parecia diferente. A notícia correu rápido demais. Roberta estava suspensa do cargo, segundo aviso do RH. Não era oficial ainda, mas já bastava para mudar o clima. Pela manhã, Júlia entrou no escritório e viu logo o espaço da Roberta vazio. Era uma mesa certificada com os papéis dela intactos, sem toque humano. Ruptura ali, visível. Colegas ao redor falavam baixinho, trocavam olhares, mas ninguém tinha coragem de abordar. A palavra investigação fazia eco. Vinícius, por sua vez, apareceu na entrada da sala de Júlia antes de qualquer um. Tirou a gravata e colocou o paletó no braço. A expressão no rosto era diferente. Um misto de seriedade e preocupação. Bom dia, Júlia, disse ele sem formalidade. Bom dia, ele falou. Ele fez sinal para entrar. Nas horas que se seguiram, Vinícius perdeu o resto da vergonha de sentar e chamar a Júlia por nome. Pediu desculpas. Não fez discurso pomposo. Falou simples. Quero dizer que sinto muito pela situação toda, por tudo o que você passou nos últimos dias, e por ter permitido que isso começasse. Eu deslizei. Deixei gente jogar sujo. Ela escutava. O olhar dele era honesto. Isso doía mais que qualquer pedido de desculpa que ela já ouviu. Não precisa dizer mais, respondeu ela. Ele deixou. Tá bem. Convidou ela a ir almoçar junto. Sem status, sem testas franzidas de executivo. Simples. Ela aceitou, mas falou. Vamos, mas aviso que tô com agenda cheia. Tem projeto para revisar. Ele sorriu de leve. Percebeu que era para valer agora. Enquanto isso, o escritório seguia com o burburinho. A cozinha estava cheia. Histórias de pano de fundo sobre Roberta iam de boato em boato. Alguns diziam que ela estaria buscando apoio de sócios para voltar. Outros comentavam que ela poderia ser demitida. A coordenadora do RH fez um e-mail geral, pedindo que evitassem fofocas e aguardassem posicionamentos formais. A tela piscou no grupo da empresa, e o silêncio entrou em cena. À tarde, os colegas pareciam aliviados. Quando Júlia passou com Vinícius,
Alguns faziam sinal discreto de cabeça. A tensão dissipava. Já não era ela que carregava o peso de uma acusação. Agora quem precisava se explicar era Roberta. Mais tarde, ela soube que Roberta foi convocada para prestar depoimento formal junto ao jurídico. Estaria ausente até segunda-feira seguinte. A notícia hipotecava que a coisa era séria. No próprio escritório, a presença dela já desaparecia. Fotos com Vinícius foram retiradas do quadro de eventos. O nome dela ainda aparecia em área interna da empresa, mas parecia deslocado, fora de lugar. Vinícius, almoçando com Júlia, comentou: "Era importante que isso não ficasse assim. As pessoas respeitam quem fala a verdade." Júlia balançou o rosto. "De leve, é verdade. E o respeito mora na consistência, não no discurso." Ele assentiu pensativo e disse: "Se quiser, toco algumas portas para reforçar seu nome no projeto novo. Merece ter espaço e crédito." Ela agradeceu sem abrir muito a resposta. Ainda era cedo. À noite, ela chegou em casa com uma sensação de leveza que não sentia há dias. Estava cansada, sim, mas havia algo diferente. Um buraco que doía foi preenchido, não por vingança, mas por justiça. Esperou algumas mensagens. Uma delas veio de Camila. "Você viu? Que sirva de lição. Errou feio quem apostou contra você." Júlia respondeu: "Valeu", com um emoji de coração. No domingo, a empresa enviou um comunicado formal agradecendo o comportamento ético da equipe, reforçando a confiança no setor administrativo até nova avaliação, e punindo de forma provisória atos de uso indevido de acesso e tentativa de difamação. Ela leu em casa, no sofá, sem emoção exagerada. Só a certeza de que resistir fazia parte do percurso. Na terça-feira de manhã, Júlia chegou decidida. O ambiente da empresa estava mais tranquilo, como se uma nuvem tivesse se dissipado. Mas ela sabia que o que vinha pela frente não era calmaria, era transição. Ela entrou na sala de Vinícius com passos firmes. Não pediu para falar, apenas mandou uma mensagem antes. "Tenho uma decisão para compartilhar. Posso passar aí?" Ele respondeu na hora. "Claro." Quando ela entrou, ele estava mexendo no notebook. Levantou os olhos, mas não tentou parecer relaxado. Ele sabia que o clima era sério. "Senta aí." Ela sentou, apoiou a prancheta no colo. Agora mais por hábito que por necessidade. "Vinícius, eu queria ser direta." Ele assentiu. "Quero pedir transferência de unidade. Tem uma vaga aberta no setor de planejamento, lá na filial de Campinas. É um cargo lateral, mas com outro escopo. Quero crescer num lugar onde minha imagem não esteja tão exposta. Nem pela festa, nem pela confusão." Ele respirou fundo. Claramente não gostou, mas entendeu. "Você quer sair da minha gestão?" "Quero, mas não por raiva, não por mágoa. Só por equilíbrio." Ele ficou em silêncio por um instante. Depois apoiou os cotovelos na mesa. "Eu entendo. E respeito." Ela continuou. "Preciso de espaço, Vinícius. Aqui eu tô cercada de olhares, interpretações, história demais. E mesmo que as coisas melhorem, isso vai continuar pairando. Prefiro recomeçar. Você já pensou em ficar? Com outro cargo? Mais autonomia?" Júlia olhou. "Firme não é sobre cargo, é sobre paz. Eu não quero olhar pro lado e lembrar do que quase fizeram comigo. Nem do que você permitiu. Quero virar a chave. Por mim." Ele assentiu, quieto. Aquilo doía mais do que se ela tivesse gritado. Era uma decisão madura, sincera. E ele sabia que não podia forçar mais nada. "Tudo bem. Eu aprovo sua transferência, sem resistência. Você tem razão." Ela agradeceu com um aceno leve. No fim do dia, o RH já estava com o pedido oficial dela em mãos. A coordenadora olhou com cara de surpresa, mas não fez objeções. No mesmo instante, mandaram o nome de Júlia para o time da filial. Em menos de 48 horas, tudo estaria certo. No escritório, poucos sabiam da mudança. Mas os que souberam fizeram cara de quem não esperava. Uma estagiária, quando cruzou com Júlia no corredor, comentou em voz baixa: "Você vai fazer falta aqui.
Júlia sorriu, mas não respondeu. Não era sobre deixar saudade. Era sobre deixar um ciclo encerrado. Na quinta-feira, ela começou a guardar as coisas da mesa. Uma caixinha simples com canetas, post-its, um porta-retrato com uma foto da mãe e da irmã. Papéis importantes ela já tinha digitalizado. O resto, descartou. Camila ligou no meio da arrumação. Você tá bem? Tô. Cansada, mas bem. Você tem certeza? Absoluta. Se eu ficar aqui, viro fantasma do que aconteceu. Indo. Eu posso ser só eu. A prima fez silêncio. Depois soltou um: então vai. Mas vai firme. Na sexta, último dia, Vinícius passou na sala dela, no fim da tarde. Não entrou. Só encostou na porta. Boa sorte lá. Se precisar de algo, sabe onde me achar. Ela se levantou, andou até ele e estendeu a mão. Obrigada. Mas eu espero não precisar. Ele sorriu, triste. Foi bom trabalhar com você. Ela só assentiu e saiu da sala. O elevador estava vazio. Quando a porta se fechou, ela soltou um suspiro longo. Não era alívio, era coragem. Lá embaixo, o sol de fim de tarde batia no vidro da entrada. Ela saiu da empresa sem olhar para trás. Pegou o celular, pediu um carro e seguiu para casa. No banco do passageiro, sentiu que a cabeça finalmente estava leve. A dor não sumiu, mas não machucava mais. Era só uma lembrança, um sinal de que ela passou por tudo e ainda estava inteira. Van da empresa passou por ela às 7h10 em ponto. Júlia estava esperando na frente do prédio com uma mochila preta, cabelo solto e um fone em um dos ouvidos. A semana tinha começado diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia o peso dos olhos alheios. Ninguém ali sabia o que ela viveu. Ninguém ali tinha ideia de quem ela era, e isso era bom. A unidade de Campinas ficava num prédio mais moderno, menor, com janelas enormes e muito verde ao redor. Assim que desceu da van, notou a diferença no ar. Gente conversando sem pressa, equipes trocando ideia no corredor, um clima mais leve. Ninguém olhou para ela 2 vezes, e isso foi um alívio. Na recepção, entregou o crachá provisório. A moça do balcão sorriu, escaneou o nome e disse: Pode subir, sala 304. Teu coordenador já te espera. O andar era silencioso, mas movimentado. Júlia foi entrando com passos certos. O coordenador, Daniel, a recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso simpático. Era uns 5 anos mais velho que ela, camiseta polo azul e jeitão prático. Bem-vinda. A gente tá com um projeto novo e precisa de alguém que seja rápida no gatilho. Me disseram que você é boa nisso. Júlia sorriu. Faça o possível. Ele a apresentou à equipe. Gente jovem, alguns mais velhos, todos ocupados com coisas diferentes. Tinha um certo olhar curioso ali, claro. Sempre tem quando alguém novo chega. Mas ninguém foi hostil. Nem frio. Só natural. A mesa dela era perto da janela. Simples, limpa, com um notebook novinho, um copo d'água e uma pasta com o nome dela. Sem muita pompa, mas com tudo que ela precisava. Logo no primeiro dia, Daniel jogou uma bomba leve. Você pode revisar esse contrato e montar um resumo para os gestores? É de um fornecedor novo. Precisa ser claro. E rápido. Ela pegou, leu, fez anotações e entregou 2 horas depois. Daniel olhou, folheou e falou com a testa franzida. Tá aqui tudo o que eu precisava. Você tem ritmo. Júlia deu um meio sorriso. Tô só começando. Nos dias seguintes, se conectou com o time aos poucos. Almoçou sozinha nos 2 primeiros dias, por escolha. Mas no terceiro, a Ana do setor jurídico sentou do lado e puxou papo. Você é de São Paulo, né? Dá pra notar pelo jeito corrido de falar. Júlia riu. Contou que morou a vida toda lá, mas que estava gostando do novo ritmo. A conversa foi leve. No dia seguinte, almoçaram juntas de novo. E no outro também. Aos poucos,
Ela virou referência nas tarefas. Era aquela que resolvia coisas sem drama, que respondia com clareza, que não se escondia, mas também não fazia questão de aparecer. Numa reunião de sexta-feira, Daniel comentou com a sala cheia. A Júlia assumiu os relatórios da semana e entregou tudo antes do prazo. E ainda corrigiu um erro que ninguém tinha percebido. Palmas para ela. Bateram palmas. Júlia sorriu sem exagero. Agradeceu e seguiu com o caderno aberto. Estava feliz, mas pé no chão. No fim de semana, voltou para São Paulo para visitar a mãe. Contou por cima as novidades. A mãe escutou com atenção, depois serviu café e disse: "Tô te achando mais leve, mais forte também." Júlia olhou para o quintal. "É que agora eu tô num lugar onde ninguém quer me provar nada, nem me derrubar." Na volta para Campinas, levou na mochila um livro que amava desde a adolescência. Na segunda, no horário de almoço, ficou lendo no jardim da empresa. O sol batendo de leve, o som dos pássaros e nada além do próprio pensamento. Estava em paz. Na tela do celular, chegou uma mensagem do RH de São Paulo. Roberta desligada oficialmente. Processo finalizado. Obrigado por sua postura e transparência. Ela olhou para a mensagem por alguns segundos. Depois apagou. Não precisava mais guardar aquilo. Estava onde queria. E por mérito próprio. O salão do centro de convenções estava lotado. Gente de gravata, vestido social, crachás coloridos e... muita conversa rápida de quem tenta parecer mais importante do que realmente é. Era o segundo dia do evento anual de inovação e tecnologia. Júlia tinha sido chamada para representar a filial de Campinas num painel sobre gestão de processos. Um tema técnico, nada glamuroso. Mas o convite já era uma prova de que estavam reconhecendo o trabalho dela. Ela chegou cedo, com o notebook na bolsa, uma blusa azul escura, calça preta e o cabelo preso num rabo de cavalo simples. Andava entre os estandes com calma, observando as novidades, pegando folders, anotando ideias. Estava num bom momento, focada, equilibrada. Foi no segundo corredor, perto do espaço de café, que aconteceu. Ela virou de lado para sair de uma fila e quase esbarrou em alguém. Quando levantou os olhos, congelou por meio segundo. Vinícius, ele também parou. O rosto dele mudou na hora. Parecia que não esperava vê-la ali. Ou talvez esperasse, mas não sabia como reagir. Júlia. Oi. O silêncio entre os dois durou 2 segundos, mas pareceu mais. Foi ele quem falou primeiro. Você tá bem? Tô sim. E você? Também. Tô aqui com o pessoal da diretoria. A gente montou um painel amanhã. Mas você tá aqui como convidada? Palestrante. Ele ergueu as sobrancelhas, sinceramente impressionado. Sério? Que legal, ela assentiu. Não disse muito mais. Não precisava. Te vi no material impresso, mas não imaginei que fosse você. Seu nome ali... Júlia Lima. Mas sem foto. Ela sorriu de leve. Agora tô tentando ser mais conteúdo que aparência. Vinícius soltou uma risada curta, meio envergonhada. Merecido. Você tá onde devia estar. E foi sozinha. Isso é admirável. Ela agradeceu com um aceno discreto. Eles ficaram em silêncio mais um pouco. Os dois sabiam que aquele encontro trazia uma bagagem enorme, mas ali, naquele momento, pareciam mais leves, mais adultos, mais reais. Vinícius olhou em volta, depois voltou os olhos para ela. Posso te oferecer um café? Ela pensou. Não tinha mágoa ali, nem interesse. Era só um convite simples, humano. Pode. Sentaram numa mesa pequena perto das janelas. Ele puxou 2 cafés no copo de papel, colocou açúcar no dele e ofereceu para ela. Ela recusou. Conversaram por alguns minutos. Sobre o evento, sobre projetos, sobre mudanças. Júlia contou que a nova unidade tinha desafios, mas que se sentia mais útil ali. Ele falou que a empresa passou por reestruturações, que precisou rever prioridades depois do caso Roberta. Que aprendeu algumas coisas
e perdeu outras. Teve alguma consequência grande? Teve. Mais do que eu esperava. Gente saindo, outros entrando, e uma sensação de que talvez a gente tenha se acostumado demais com o errado. Ela só assentiu. Não queria fazer discurso. Já tinha virado a página. Vinícius olhou para ela por um tempo, em silêncio. Depois disse: eu pensava que controle era força. Hoje, acho que saber soltar é mais difícil. Você soltou. E foi longe. Júlia sorriu, dessa vez com os olhos. Acho que eu só precisava me ver de verdade. O resto veio depois. Ele levantou a taça de café, num gesto leve. Brindemos a isso, então. Ela ergueu a dela. Brindemos. E foi só isso. Um encontro simples, sem tensão, sem necessidade de provar nada. A conversa terminou ali. Cada um seguiu para seu lado, mas com a certeza de que aquele reencontro não era um retorno. Era um marco, um ponto final necessário, com respeito e sem culpa. Era a última manhã do evento. Júlia já tinha feito sua apresentação, recebido alguns elogios discretos, trocado contatos e participado de um bate-papo sobre projetos colaborativos. Estava com a mente leve, como se tivesse deixado um peso enorme no passado e agora só quisesse seguir. Depois do almoço, sentou sozinha perto da área externa, tomando água, com gás e checando as anotações no celular. Nem percebeu quando alguém parou do lado. Oi. Ela olhou. Era Rafael, o Rafael do TI. O mesmo que tinha entregado o pendrive que virou a chave de tudo. Só que agora ele estava de jeans, camiseta branca e mochila nas costas, como um visitante comum. Nada de crachá da empresa, nada de clima corporativo. Rafael? Oi. Achei que não fosse te encontrar aqui. Mas que bom que encontrei. Ela ficou surpresa, mas sorriu. A presença dele trazia uma lembrança forte, uma mistura de gratidão e curiosidade. Você tá no evento também? Tô. Agora como autônomo. Saí da empresa tem umas semanas. Queria outros ares. Uau! Não sabia disso. Ele sentou na cadeira ao lado. Na verdade, tem outra coisa que você não sabe? Ela o olhou, séria. Pode falar. Lembra quando te entreguei aquele arquivo? O log do computador? Claro. Então, aquilo não foi uma coincidência. Não foi só porque eu achei estranho. Como assim? Eu sabia que você estava sendo armada. E sabia quem estava por trás. E ele parou, respirou fundo. E eu precisava te ajudar por um motivo que vai além de justiça. Eu sou irmão da Roberta. O coração de Júlia disparou. O quê? Sim. Irmão mais novo. Mesmo pai, mães diferentes. A gente não é próximo. Crescemos separados. Mas eu entrei na empresa por indicação dela. No começo, foi só trabalho. Mas com o tempo, vi como ela jogava sujo. E quando você entrou na mira dela, eu vi tudo de novo. A mesma manipulação. O mesmo controle. Só que dessa vez, eu tava dentro. E eu não queria compactuar. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos. Sentia o peso da revelação. E ao mesmo tempo, um nó no peito. Então, foi por isso que você me ajudou? Também. Mas não só por isso. Eu te observava no dia a dia. Sempre educada, focada, invisível para muitos. Eu sabia que você não merecia passar por aquilo. Quando vi os prints circulando, entendi que era agora ou nunca. E te dei as provas. Ela respirou fundo, segurando o olhar dele. Por que não me contou antes? Porque eu achei que isso te distrairia. Ou talvez você ficasse desconfiada. E também porque eu nunca fui bom em explicar as coisas certas na hora certa. Ela soltou um sorriso leve, confuso. Então tá. Agora você contou. Agora contei. Os dois ficaram em silêncio. Um silêncio tranquilo, sem pressa. Depois, Júlia falou. Sabe, o que é engraçado? Você foi o único que não tentou nada em troca. Só me ajudou. E sumiu, é. Às vezes, sumir é a melhor forma de respeitar alguém. Ela olhou pra frente,
vendo o movimento das pessoas no evento, como se a vida estivesse passando em câmera lenta por uns segundos. Obrigada, Rafael, de verdade. Ele assentiu. Eu só queria que você soubesse que nem todo mundo se corrompe. Mesmo com oportunidade, ela virou o rosto e encarou ele de novo. Dessa vez, mais suave. E nem todo mundo se esconde. Mesmo tendo motivo para isso. Ele se levantou, colocou a mochila no ombro. Se um dia quiser tomar um café fora desse mundo de crachá e auditório, me chama. Ela sorriu. Pode deixar. Ele foi embora sem olhar para trás. E Júlia ficou ali, com a cabeça girando e o coração em paz. Era isso. Nem sempre a grande virada vem com aplauso. Às vezes, ela vem no silêncio de quem sabe que venceu, sem precisar provar. E ela tinha vencido, sozinha, mas com ajuda, com dor, mas com dignidade. E agora, era só continuar, do jeito dela.